solução nas escolas? Então, Kennedy, saiu hoje, acabou de ser divulgada uma pesquisa importante que é feita pelo CETIC.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? E eles contratam o IPEC, o antigo IBOP, para fazer essa série histórica já há muitos anos. E eles analisam vários aspectos da conectividade no Brasil, né? Domicílios, dos indivíduos, dos gestores públicos, dos governos e de tempos em tempos, eles fazem um sobre escolas. E foi essa pesquisa que foi divulgada hoje, o acesso das escolas à internet. Mas eles destacaram, é muito grande, a pesquisa é muito ampla, muito bem feita, mas dessa vez eles destacaram uma coisa que eu achei muito curiosa, que é a restrição ao uso do celular e a própria internet dentro das escolas. Por que que eu achei isso curioso? Primeiro porque, assim, o grande problema, até pouco tempo atrás, e que continua, é o acesso das escolas à internet, né? Sim. Luta-se há décadas para que as escolas públicas tenham o mesmo nível de acesso à internet que as escolas privadas, que as escolas da área rural tenham o mesmo acesso que as escolas da área Isso. urbana, que as pequenas escolas tenham o mesmo acesso que as grandes escolas. Todas essas que eu falei primeiro têm menos acesso, né? E que esse acesso seja bom, porque embora a gente tenha avançado bastante no caminho da universalização do acesso à internet, ainda tem muita escola, principalmente escolas pequenas, escolas em área rural, escolas do interior, das redes municipais, que têm um acesso precário, que a internet cai sempre, ou quase sempre, ou que quando tem muita gente conectada ao mesmo tempo ela não funciona, ou não funciona direito, porque a banda é estreita. Tem uma coisa que eu nunca tinha visto, mas que a pesquisa mostra, na verdade já é pesquisada por ignorância minha, mas que é um problema muito frequente de as salas de aula que ficam longe do roteador, né, que é quem distribui, aquele aparelho que distribui o sinal de celular ou Wi-Fi pela escola, não conseguem se conectar. Então, assim, a gente ainda enfrenta, por um lado, um problema de ter o equipamento e ter acesso à rede. Persiste, melhorou muito, os dados mostram uma evolução significativa nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, começam a aparecer outros tipos de problema, Ou seja, que é, quando tem, tem que saber como usar. sim, quando tem, você precisa, não basta ter o equipamento, porque assim, é muito fácil você comprar computador e mandar para a escola. Garantir que tenha uma conexão de internet para esse computador não ficar uma ilha isolada do mundo Isso. já é mais complicado. Então, já caminha-se mais lentamente e com mais dificuldade em algumas áreas, ou seja, aumentando a desigualdade. Mas esse é um problema que pouco a pouco vai diminuindo. Quando tem, o acesso ao lugar, a conexão é precária, não tem para todo mundo, tem um laboratório, não tem em toda a sala de aula, ou só tem na sala dos professores, ou só tem na sala da diretoria. Enfim, tem uma série de problemas que ainda não estão totalmente resolvidos, mas que estão caminhando para ser resolvidos. E aí aparece um outro problema, que é a perda de foco e da atenção dos alunos por causa da internet. E começam a aparecer restrições ao uso da internet. É uma contradição, né? Você briga para criar o acesso e depois você briga para restringir o acesso, uma vez que você garantiu esse acesso. E tudo tem justificativa, não é? Eu não estou falando essa daqui, eu estou apenas Sim. constatando o que a pesquisa está mostrando aqui. Então, Kennedy, o dado que mais chama a atenção é que 64% das escolas do fundamental e do ensino médio, essa pesquisa é feita por amostragem, mas tem representatividade nacional, ou seja, praticamente duas em cada três escolas Sim. permitem o uso de celular pelos alunos apenas
em alguns espaços e em alguns horários, ou seja, restringem o uso do celular. Isso significa que eles só podem usar o celular em algumas áreas designadas, tipo o pátio da escola ou na biblioteca. Enfim, é uma contradição em termos. Bom, só se for para navegar, né? Se não for para falar, tudo bem. Sim. Que é o do silêncio. E em horários específicos, no intervalo, antes da aula, depois da aula. 64%. Mas tem 28%, além dessas 64%, que proíbem completamente o uso do celular nessas escolas. Então, não pode usar em nenhum momento, em nenhum lugar, nem no pátio, nem antes da aula, nem depois da aula, nem no intervalo, em lugar nenhum. E isso vem crescendo, essa tendência vem crescendo, e em 2020, 32% das escolas do ensino fundamental proibiam o uso de celular. No ano passado, essa taxa subiu para 43%. É um crescimento de 11 pontos percentuais num período curto de 3 anos, né? E é uma tendência. Por que que isso acontece? Porque há uma preocupação dos professores, dos gestores escolares, de que é necessário que a criança, principalmente no ensino fundamental, e principalmente nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, nos anos iniciais, tenha mais foco, mais Ô Zé, concentração e menos dispersão. ô Zé, eu me lembro a Priscila Cruz falando com a gente. Ela falou: infelizmente, hoje eu sou contra celular na escola. Ela é uma especialista do Tudo pela Educação e falou isso numa entrevista para a gente aqui. E eu vejo, viu, Zé, eu conheço de perto o caso, assim, o vício na tela. É impressionante como desvia o foco do aprendizado, né? Um negócio assim, esse ponto que você está revelando aí é um problema dessa geração mesmo. Até, enfim, de outras também, mas nessa ele é muito forte. É isso, assim, não estou emitindo juízo de valor aqui, dizendo se eu sou contra, a favor, não, não vem ao caso, só estou relatando o que eu estou vendo aqui nos números. Então, a gente está vivendo nas escolas brasileiras essa aparente contradição. Não chega a ser exatamente uma contradição. É claro que todas as escolas precisam ter acesso ao mundo do conhecimento. Vetar o Isso, acesso da escola à internet seria a mesma coisa que proibir distribuição de livro, né? O acesso ao isso, conhecimento. O problema é que a gente sabe que as redes antissociais espalham, isso, né, notícias falsas, teorias da conspiração, isso. desinformação, e também os alunos têm uma tentação de desviarem a sua atenção do aprendizado para outras coisas. Então, o que chama atenção é isso, quer dizer, enquanto a gente ainda está num esforço para levar a internet, acesso à internet, a todas as escolas do Brasil, e isso ainda é mais deficiente nessas escolas pequenas, do interior, das áreas rurais, na rede municipal de ensino, a gente já tem que lidar com outro problema que é o oposto, que é o excesso de acesso, né? Que é o excesso de dispersão, de perda de foco, de perda da atenção dos alunos, provocada justamente pelo acesso à tecnologia. Agora, e não é isso varia, obviamente, de acordo com a idade dos alunos e do nível educacional que eles estão, né? Quer dizer, se está no fundamental, se está no médio. No médio, só 8% das escolas proíbem totalmente o uso do celular, porque imagina-se que no ensino médio os adolescentes já têm um pouquinho mais de controle, autocontrole e disciplina para usar, e também porque talvez seja muito mais difícil de fazer valer essa Controlar. proibição, né? De controlar. Agora, não é só. Aí a maior contradição que eu vejo não é só no celular, mas também aumentou a restrição ao uso do próprio Wi-Fi da escola. Em 58% das escolas do ensino fundamental e médio, com acesso à internet, claro, o uso do Wi-Fi é restrito pelo uso de senhas, né? O acesso é restrito pelo uso de senhas, e só 26% das escolas permitem o uso do Wi-Fi livremente, sem nenhum tipo Sim. de controle, entendeu? E houve uma diminuição na proporção das escolas que liberam o Wi-Fi para os alunos. Era 35% em 2020, caiu para 26%
em 2023, uma queda de 9 pontos percentuais. Mesmo problema, né? O acesso ao Wi-Fi, você tem vários, os próprios alunos já têm mecanismos, tem os computadores da escola, mas enfim, vai restringindo. Aí tem que restringir o acesso às redes sociais, o acesso a determinados aplicativos, mas uma questão que aparentemente teve uma reversão, a primeira tendência foi de abrir, e agora a gente está vendo uma tendência de restringir o acesso, reconhecendo que o acesso amplo, geral e restrito à internet não é necessariamente uma vantagem, mas pode até ser um problema. Zé, enquanto você pensa aí na sua síntese, esse assunto despertou muitos comentários aqui dentro. Vou ler alguns aqui. A Ana Maria Balardim, bem, celular é mais que problema, é um absurdo. Internet dentro do escopo didático. Ela faz um joinha. O Danilo Sotero, Rogério, as duas coisas, tudo depende do seu uso. Do seu uso. A internet nos possibilita compartilhamento de informações nunca sonhado, mas que ficam afundados em um mar de mentiras, como o Zé acabou de falar aí, e teorias da conspiração. Assim como as redes sociais nos deixam cada vez mais antissociais e sem disposição para ouvir o contraditório, né? A radicalização do debate público. Bom ponto do Danilo aqui. Marisa Laterza, celular e internet não são os problemas. O problema é o uso que fazemos deles. João da Exato. Silva, eu nunca tive medo da internet. Ela falou bem. João da Silva, eu nunca tive medo da internet, agora menos ainda, sem me defender. Entendeu? Isso aí. Tá falando de crianças, de adolescentes, Sim, e o a gente problema vê é... que tem muito adulto aí que não faz bom uso da internet. Mas vai lá, tá registrado aqui. André Luiz Pereira, boa tarde. Zé Kennedy, galera no chat, boa tarde, André. Sobre as eleições eu vou guardar para ler um pouco adiante, vou lembrar aqui que tem um comentário. A Joana Quinta, o boa tarde, Analyzers. Acho celular um problema. A competição de aplicativos pela atenção das pessoas gera jovens com dificuldade de se concentrar por muito tempo. Distração é lucrativo para o Vale do Silício. Denise Balestra, é possível conciliar o uso dos celulares. Na escola que eu trabalhei, uma professora pediu um trabalho nos moldes de podcast e ficou muito interessante. Eliana Pantoja, desde que haja algum tipo de regulação, no caso, garantia de uso pedagógico e produtivo, o celular e o acesso à internet podem ser uma realidade. Pedro Piracanjuba, quem pensa que liberar celular na sala de aula das escolas públicas é solução ou algo assim, pensem bem. Você daria aula com metade da sala jogando Free Fire? Fufua Cacildes, internet e celular são problemas, não há disciplina para uso. Sempre há quem burle com o ChatGPT. Disciplina, o ChatGPT lá. Disciplina, não é não. Não é não, ele disse. O Antônio, tá acabando aqui, Zé, mas tem muita coisa, estamos Não, quase não, vai terminando. lendo, eu estou achando super interessante. Está mais interessante os comentários do que a minha fala aqui. Não, sua fala foi precisa, Zé, para com isso. Antônio Pedro, é, há um mal emocional causado pela hiperconectividade. Não justifica o pequeno ganho de aprendizado possível. A hiperconectividade é o problema mesmo, para ouvir isso em tela. Carlos Maciel, 81. Se os limites não são seguidos, só resta a proibição. É a mensagem da história de 20 anos atrás, quando a desculpa era a internet para estudar. Hoje, o celular e a internet são 99% para besteira, diz o Carlos Maciel. Mais radical aqui. Pedro Piracanjuba. A questão é a falta de disciplina que os celulares geram dentro de sala de aula. Parecido com o que a Priscila nos disse. Ju Vernini. Exatamente. Seria bom só quando o professor pedir para fazer uma consulta na internet. Do contrário, estou contra o uso do celular nas redes. E por último, Gleison Elias, sou professor e não consigo proibir o celular na sala, porque outros professores não ligam, não existe proibição por parte da gestão, etc. Então, a solução é a escola definitivamente proibir. E é o movimento que o Zé está mostrando. Uma parcela importante, crescendo, com proibição ou restrição. Zé, Porque como é que ficou a tua síntese aí? eu ainda estou com dificuldade de fazer a síntese, Kennedy, porque é muita informação só. Eu gostei muito dos comentários. Você vê que tem gente que está vivendo o problema, né? Isso. E eles dão uma matizada na questão, porque essa questão, esse último comentário do Gleison Elias é muito interessante, porque ele mostra o dilema do professor. Se a Isso. escola não toma uma decisão,
fica para o professor o ônus de ser o chato, que vai Isso, restringir o acesso e vai ficar controlando. Se os colegas dele não fazem isso, ele vai ser isso, estigmatizado e a pressão social vai ser para que ele não controle, né? isso. Mesmo que ele queira controlar. Ele vai. Então, assim, é muito importante a escola decidir, e aí eu acho que tem que ser a escola mesmo, não é a rede, né? Tem que ser cada escola, mas tem que ser a escola, porque tem que ser igual para todo mundo, dentro da escola, pelo Isso. menos, né? A Sim, regra tem que sim. valer para todo mundo. Então, é cada vez mais, eu acho que a minha síntese é que é cada vez mais importante escolas controlarem o acesso à internet celular Cada no vez mais Brasil, né? importante escolas controlarem acesso à internet celular. É Isso. isso. Boa, Porque Zé. precisa ser uma política da escola, não pode ser uma política de um professor, não pode ser, né, não pode ser cada um decide por si, ou se o aluno decide por ele mesmo. Se vai restringir, tem que restringir para todo mundo, se não vai Sim, dar acesso, senão vira bagunça, né? é isso aí. E aumenta a Boa, Zé. desigualdade, né? Aumenta a desigualdade, porque no